Há séculos, um mistério percorre os corredores do Vaticano. Um segredo antigo, escondido em profecias escritas por homens que afirmavam ouvir a voz do próprio destino. São Malaquias e Nostradamus, nomes que atravessaram gerações. Deixaram mensagens cifradas sobre um tempo em que a Igreja enfrentaria sua última grande provação. Um tempo em que a fé seria testada, a liderança espiritual seria abalada e o mundo o observaria. O fim de uma era. Ele invade as notícias, os altares, as conversas silenciosas entre fiéis e líderes religiosos. Perguntas não respondidas ressurgem. Será que estamos vivendo o momento predito há séculos? Será que os antigos videntes acertaram e o último Papa já está às portas? O vento que sopra na Praça de São Pedro parece sussurrar antigos avisos. E o céu parece carregar a mesma dúvida que atravessa séculos de fé. Estamos prontos para o que virá? A história de São Malaquias é, por si só, envolta em mistério. Arcebispo de Armagh, na Irlanda do século XII, Malaquias teria recebido uma visão durante uma viagem a Roma. Nessa revelação, ele teria visto todos os papas que governariam a Igreja até o fim dos tempos. Não por seus nomes, mas por lemas enigmáticos, associando cada papa a uma imagem, símbolo ou uma característica. A lista de 112 papas foi mantida em segredo por séculos, publicada somente em 1595. E desde então, o espanto de gerações. Muitos acreditam que as descrições se encaixaram quase perfeitamente em cada papa ao longo da história. O mais inquietante é o fim da lista. Segundo a profecia, o 1052º Papa seria conhecido como Pedro Romano, um líder que, segundo o texto, alimentaria o rebanho em muitas tribulações, após o que a cidade das 7 colinas seria destruída, e o terrível juiz julgaria seu povo. Se Francisco foi o 601º Papa da lista, o que esperar agora? Quem será o sucessor? Será o último, como Malaquias previu? Ou essa antiga lista perdeu seu poder profético nos últimos séculos? Essas perguntas ecoam enquanto o conclave se aproxima. E como se não bastasse uma profecia, existe outra, ainda mais enigmática. Michel de Nostredame, conhecido como Nostradamus, escreveu suas quadras proféticas no século XVI. Entre suas previsões obscuras, fala-se de um Papa Negro que lideraria a Igreja durante tempos de grande adversidade e caos. Por séculos, estudiosos debateram. Nostradamus se referia a um Papa de origem africana, ou negro seria um símbolo de tempos sombrios, uma metáfora para uma Igreja envolta em escândalos, guerras e desespero? O que assusta é que hoje, entre os cardeais aptos a serem eleitos, estão 3 importantes líderes negros, 3 homens cuja eleição poderia cumprir ao mesmo tempo o símbolo de Malaquias e a visão de Nostradamus. Coincidência? Ou o fio invisível da história puxando mais uma vez a cortina do destino? A morte do Papa Francisco marcou mais do que o fim de um pontificado. Marcou para muitos o despertar de profecias adormecidas. Seu estilo humilde, próximo ao povo, parecia desafiar a pompa tradicional do Vaticano. Ele era o Papa das periferias, o pastor que queria uma igreja de portas abertas. Mas sua partida, em meio a um cenário global de incertezas, guerras, crises humanitárias, catástrofes ambientais, acendeu em muitos a lembrança dos antigos textos proféticos. O momento parecia sincronizado demais para ser apenas casualidade. Milhões em oração, enquanto outros, em silêncio, se perguntavam: será este o prenúncio de algo maior? O Vaticano, enquanto isso, prepara seu conclave. Portas se fecham, decisões silenciosas começam a ser traçadas. Escolher quem guiará a Igreja no momento mais crítico de sua história. O conclave é, por si só, uma cerimônia carregada de mistério. Cardeais do mundo inteiro se reúnem, isolados, sob juramento de segredo absoluto. Em meio às paredes da Capela Sistina,
Rezam, debatem, ponderam. Cada voto depositado é uma súplica em busca da inspiração divina. E hoje, entre os nomes sussurrados nas rodas discretas dos cardeais, 3 surgem com brilho e peso. Peter Turkson, de Gana, é visto como um homem de pontes, entre continentes, entre pobres e ricos, entre realidades e utopias. Robert Sara, da Guiné, representa a voz forte do conservadorismo católico, o defensor inflexível da tradição e da doutrina. Fridolin Ambongo, do Congo, é conhecido por sua luta incansável pela justiça social e pelos direitos humanos em um dos cenários mais desafiadores do planeta. Cada um deles carrega consigo a força de um continente há muito subestimado. Cada um deles, se eleito, poderia ser o elo entre profecias escritas há séculos e o presente que respira diante de nós. Imagine, apenas imagine o anúncio. Habemus Papam. E da sacada da basílica surge um Papa negro, um símbolo vivo, carregando consigo as predições de Malaquias e Nostradamus em sua silhueta. O que isso significaria para o mundo? Para a fé? Para as instituições que há tanto tempo sustentam a esperança de bilhões? Seria apenas uma coincidência? Ou seria o sinal definitivo de que atravessamos uma fronteira invisível, onde passado e futuro finalmente se encontram? Perguntas como essas ardem no coração dos fiéis. E cada minuto que passa nos aproxima do momento da revelação. A Igreja Católica, hoje, está diante de escolhas que definirão não apenas os próximos anos, mas talvez toda a sua existência futura. Enfrentando crises internas, escândalos, perda de fiéis e a pressão implacável de um mundo em mudança, ela precisa de um líder que não apenas preserve a tradição, mas que também saiba caminhar sobre águas agitadas. O próximo Papa terá diante de si a missão de reatar os laços desfeitos, de restaurar a confiança, de dar novo sentido à fé em um tempo de desesperança. Será ele um reformador, um conservador, um pastor, um guerreiro, ou tudo isso ao mesmo tempo? Enquanto a fumaça preta sobe em cada votação do conclave, o mundo espera. Mas não espera apenas um novo nome, espera um sinal. Espera saber se as vozes do passado, aquelas que sussurraram através dos séculos, estavam certas. Se as advertências de Malaquias e Nostradamus foram apenas poesia mística ou visões claras do que ainda estava por vir. A tensão paira sobre Roma, não apenas no Vaticano, mas nos olhares do mundo inteiro. Pois todos sabem, mesmo que em silêncio, que o próximo Papa não será apenas um líder religioso. Ele será um sinal vivo, de esperança ou de alerta. O Papa Francisco, em sua jornada de humildade, abriu portas que estavam fechadas há séculos. Seu legado é uma bússola para quem virá depois, mas também é um desafio. Como seguir adiante sem perder a essência? O próximo Papa terá que ser mais do que um escolhido. Terá que ser um construtor de pontes ou um escudo contra a tempestade. E enquanto os sinos tocam em Roma, o destino da Igreja e talvez do próprio mundo pende na balança. Talvez as profecias sejam apenas coincidências engenhosas. Talvez sejam advertências para que nunca esqueçamos a fragilidade dos nossos impérios, dos nossos templos, das nossas certezas. Ou talvez sejam o eco de algo maior, algo que agora caminha em nossa direção sem máscara. E se o próximo Papa for de fato o último? E se estivermos à beira de uma nova era, tão turbulenta quanto gloriosa? Será que estamos prontos? Se você sente que estamos vivendo tempos extraordinários, se quer acompanhar cada passo dessa história que pode mudar o mundo, então inscreva-se agora no canal Jesus Descoberto. Quem você acredita que será o próximo Papa? Prepare-se, porque esta história está apenas começando. No próximo episódio, vamos revelar uma profecia ainda mais esquecida, que pode mudar tudo o que acreditamos sobre o destino da Igreja e do mundo. Até lá!